que são agentes estruturantes do relevo. Trabalhamos na sequência de agentes externos, que são agentes modeladores do relevo. E nessa aula nós vamos dar um apanhado geral falando sobre um dos temas extremamente importantes que caem ou são sempre sugeridos nos vestibulares e no próprio Enem, que é as eras geológicas. Então, as eras geológicas nada mais é do que um grande resumão, vamos dizer assim, pelo menos tudo que nós temos informações sobre a história geológica do planeta Terra. É um mega desafio, deixe claro isso para vocês, porque quando nós estudamos a disciplina de História, por exemplo, no colégio, ou até mesmo quem faz a graduação, pós-graduação nessa área, é extremamente difícil você saber da história dos seres humanos do planeta. Agora, você saber a história geológica do planeta Terra, que é estimada em 4,6 bilhões de anos, é muito mais desafiador. Até porque, infelizmente, nós não temos ainda todos os dados, todas as informações. Nós necessitamos sempre das pesquisas, dos fósseis, de estudos em laboratório, para estimar os fósseis, que são restos de animais e vegetais preservados nessas rochas, para que você possa literalmente montar um verdadeiro quebra-cabeça. Então, o que nós vamos estar explicando hoje vai estar voltado, logicamente, diretamente ao vestibular, de uma forma mais simplificada dessas informações. E vamos se ater aos aspectos geográficos e geológicos, basicamente, que interessam aos temas geográficos. Vale a pena ressaltar que isso não é exclusividade da geografia. Você trabalha isso na biologia, por exemplo, também. Então, a gente vai estar mostrando para vocês, destacando o que cai nesses vestibulares, nesse aspecto geológico. Tudo bem? Para facilitar a nossa aula, o acompanhamento de você, eu fiz rapidamente um esquema inicial no quadro, sugerindo algumas etapas. Então, eu sugiro que você faça isso com calma, que aí a gente vai apresentar os slides, vai falar, e depois nós voltamos e completando juntos esse esquema inicial, tudo bem? Então, para você ter uma ideia do que nós estamos fazendo, nós estamos literalmente fazendo uma mega viagem em torno de 4,6 bilhões de anos, na história geológica do planeta Terra. Então, nós temos aqui o início da formação do planeta, que é a Azoica. Temos a era pré-cambriana, dividida em seus períodos. Nós temos, na sequência, a era paleozoica, nós temos a era mesozoica e, por último, a cenozoica. Reparem que eu já adiantei aqui alguns períodos que a gente vai estar apresentando na sequência agora aqui para vocês. Tudo bem? Para você ter uma ideia da dificuldade disso, nós temos aqui no primeiro slide, referente às eras geológicas, nós temos uma espiral, sugerindo basicamente os principais acontecimentos de cada etapa. Então, esses nomes, essas divisões, foram construídos ao longo do tempo através das pesquisas, das descobertas, desses fósseis. E nós estamos montando uma coluna geológica. Então, normalmente se trabalha do mais antigo para o mais novo. Então, é uma mega viagem que eu sugeri para vocês. Tudo bem? Então, vale a pena destacar que a presença do ser humano, desde o mais primata possível até os dias atuais, é praticamente insignificante na história geológica do planeta Terra. Porque nós estamos falando de 4,6 bilhões de anos e a presença do ser humano é mínima. Para ter uma ideia, nós temos vários comparativos, só para a gente poder ilustrar de uma forma mais tranquila esses 4,6 bilhões de anos, que vai ver no slide, simbolizado através de uma coluna geológica, uma página de apostila, por exemplo. Então, o que acontece? Se você pegar uma pessoa de 1,75 m de altura, que é o meu caso, se eu estender meu braço e transformar isso em uma escala, na matemática, o que vai acontecer? O ser humano só estaria nesse processo equivalente à lasquinha da minha unha. Ou seja, a história geológica do planeta Terra, praticamente o ser humano não participou. Então isso é importante destacar. Outro comparativo bem simples é pegar um prédio de 100 andares e transformar isso nessa 4,6 bilhões de anos. A presença do ser humano aqui no planeta seria equivalente à eternidade desse prédio. Ou seja, bem a parte superior. Então isso é importante destacar, porque quando se fala da atuação do ser humano na natureza, na paisagem, no geral, muitas pessoas questionam até que ponto o ser humano está modificando a superfície. Vale a pena destacar
que esses 4,6 milhões de anos, boa parte do ser humano não estava presente e, logicamente, não alterou, modificou a dinâmica do planeta. Tudo bem? Então, vamos na sequência. Nós temos aqui uma imagem que sugere um passado geológico, né? Onde nós temos partes, estruturas e continentes juntos, né? Lembrando a ideia lá da Pangeia, né? Pan é a união, o todo. Geia é uma derivação da palavra gé, ou gel, né? Que significa terra. Então, a união das terras, o supercontinente. Devido à força das placas tectônicas, esse supercontinente não existe mais, ele começou a romper, né? A primeira abertura que se tem notícia, ele formou um mar de terras. Tá? Na evolução desse processo, ele rompeu esse supercontinente em dois grandes blocos. Um equivalente hoje, que nós chamamos de hemisfério norte, seria a base da Laurásia, e a parte do atual hemisfério sul, nós chamamos de Gondwana. Gondwana é a base, por exemplo, da América do Sul, onde está situado o Brasil, continente africano e assim por diante, que é basicamente essa imagem que está sendo sugerida aqui, né? A América do Sul, continente africano, a Antártida, né? A Austrália e a Índia, né? Isso é importante destacar. A Índia é um país que pertence oficialmente à Ásia, lá no hemisfério norte, mas no passado geológico, essa estrutura aqui pertencia a essa base que estava localizada no atual hemisfério sul, tá? Formação da Gondwana. Essa imagem que eu trouxe para vocês foi o seguinte: como era unido no passado, a vida que existia migrava, né? Deslocava por esse continente, no caso, a Gondwana. Hoje nós temos, através das descobertas, a comprovação que esses animais se deslocavam hoje por continentes diferentes, mas vale a pena destacar que era um continente, né? O que permitia animais que não tinham características, né, e adaptações para se deslocar em ambientes marinhos. Então ele não teria como ultrapassar o oceano. Por exemplo, na atual base América do Sul, temos o Oceano Atlântico e a África, né? Então esses animais, por exemplo aqui o Mesosaurus, né? O Mesosaurus brasiliense, no caso aqui, ele é a base dessa região que também tem no território da América do Sul. Portanto, destacar isso aí. Então lembrar os fósseis como uma base importante na comprovação existente aqui. Tudo bem? Então aqui nós temos uma imagem para ilustrar como que esse animal que viveu no passado geológico foi preservado na estrutura. Vale a pena destacar, como já trabalhamos em aulas passadas, as rochas, que esses fósseis são encontrados em rochas sedimentares, né? Esses sedimentos, ao longo do tempo geológico, podem compactar e permitir essa análise futura. Tudo bem? Aqui nós temos um museu, né? Uma estrutura montada para representar, logicamente, toda a estrutura óssea existente. Tudo bem? Essa imagem sugere o nosso início da aula, quando eu falei daquele comparativo dos 4,6 bilhões de anos, né? Então nós temos aqui, ó, as eras geológicas condensadas em 24 horas. Então esse é o modelo, né? Eu falei basicamente uma pessoa de 1,75 m esticando o braço, tá? Eu falei de um prédio de 100 andares e agora transformando um dia. O que seria basicamente o que nós vamos estar explicando para vocês? O Big Bang, o início, né? Basicamente do universo. Percebo nessas horas, teria basicamente o equivalente a praticamente 5 horas desse dia. O Arqueano, ou mais significativo, o tempo geológico ou proterozoico, tá? E pulando aqui a fase, só para ilustrar, ó, onde nós estamos, finalzinho. Então o ser humano é praticamente nada nesse comparativo, né? Esses 4,6 bilhões, independente da maneira como nós apresentamos. Bem? Aqui é muito legal essa imagem, né? Sugere a superfície. Nós temos os horizontes, que popularmente, né, infelizmente, utilizadas camadas, onde podem ser encontrados esses fósseis. E a sugestão é aqui, ó, a partir do momento que está indo mais para baixo, mais profundo nesses horizontes, supostamente é mais antigo. Repare que eu dou muito cuidado com essa palavra, com supostamente. O ser humano modifica a paisagem, construções, nós temos agentes internos, explosivos, né, atividades vulcânicas, então pode ter grandes reviravoltas nesses horizontes. Mas, teoricamente, é isso, né? Quanto mais profundo, mais antigo tem. Tudo bem? Então, essa é a sugestão que nós temos aqui. Essa imagem é muito legal, porque é um resumo, como eu sugeri para vocês fazerem no caderno, enfim, no material de vocês. Tá? Então, nós temos aqui, ó, do mais antigo para o mais novo. Né? Então, nós temos lá aproximadamente
4,6 bilhões de anos. Nós temos a divisão da era aqui, né, do pré-cambriano, que está anotado aqui, dividido em arqueozoico e proterozoico, beleza? Aí nós temos aqui o paleozoico, que são sugestões que eu vou passar para vocês, né? Desde o cambriano, ordoviciano, siluriano, devoniano, carbonífero e permiano. Eu sei que é chato, né? São nomes diferentes, mas por favor, pela sua vaga, né, tome muito cuidado com essa era paleozoica, porque a região onde nós moramos, estamos aqui, que é a região dos Campos Gerais, ela é especialmente assentada durante essa era, a era paleozoica, né? Então as estruturas rochosas predominantes aqui estão associadas especialmente à era paleozoica e um período chamado devoniano. Então isso aqui é o ponto mais importante, pensando aqui na região dos Campos Gerais, no nosso caso aqui na cidade de Ponta Grossa. Falou dos atrativos turísticos, né, que temos inúmeras paisagens naturais muito bonitas, infelizmente às vezes pouco conhecidas, inclusive pelo próprio morador aqui da cidade. Nós estamos falando da era paleozoica no período devoniano. O que significa isso na prática? Estamos falando em torno de 300 a 400 milhões de anos atrás. Então quer dizer que a base geológica da região gira em torno de 300 a 400 milhões de anos atrás. Professor, mas falou lá de Vila Velha, né? Falou do Parque Estadual de Vila Velha, 300 a 400 milhões de anos. Né? Falou lá do Buraco do Pado, né? Enfim, um outro ativo natural aqui, tem a ver com em torno de 300 a 400 milhões de anos, que é a base da região. Então guarde, pelo amor de Deus, a era paleozoica, especialmente esse período chamado devoniano. Bem? Aqui, só continuando, né? Nós temos a era mesozoica, a divisão aqui, né? Triássico, Jurássico, Cretáceo. Dá uma grande dica para vocês, né? Porque temos filmes que sugerem isso aqui. Vai lembrar especialmente os grandes répteis gigantes, os famosos dinossauros, né? Temos outros grandes acontecimentos que eu vou sugerir para vocês depois, envolvendo especialmente aqui a região dos Campos Gerais, bem da base do Paraná, tá? Nós temos a era cenozoica, que vai ser dividido também em outros períodos terciário e quaternário, ok? Aqui são resumos, presta bem atenção, tá? Vale a pena destacar que sempre vamos partir do mais antigo para o mais novo. Aqui não aparece o Azoica. A Azoica é o início, né? Início da formação da Terra, 4,5, 4,6 bilhões de anos atrás, bem? Aí nós temos aqui a era pré-cambriana, que pode ser dividida em dois grandes períodos, o Arqueozoico e o Proterozoico. Reparem que nós temos coisas importantes. Por exemplo, no Arqueozoico, nós estamos falando aqui da formação dos escudos cristalinos, ou seja, a base dos continentes, rochas antigas, extremamente consolidadas, né, base cristalina que existem a nível mundial. Tá? Nós temos grandes exemplos de conjuntos popularmente chamados de serras, né? Nós não trabalhamos esse conceito ainda com vocês. Erroneamente é utilizado no Brasil serras, né? O termo mais apropriado para essas serras, como a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, seriam escarpas, né? Por que isso? Só para a gente poder dar continuidade. Serra é um relevo pontiagudo, né? Ou seja, primeiro teria um processo de formação novo, recente no tempo geológico, né? Então seria uma área alta, elevada e com um relevo simétrico, né? Os dois lados literalmente iguais, como sugere a teoria. O que nós temos no Brasil são relevos assimétricos. Nós temos um lado voltado normalmente para o Oceano Atlântico, que vai lembrar a serra, tá? A área um pouco mais elevada e tal, um declive mais acentuado. E vindo para a parte interna, Brasil para o interior, essa forma de relevo normalmente é muito mais suavizada. Então isso de longe não configura uma serra, e sim uma escarpa de planalto, né? Que seria o termo mais apropriado. Bem, só então essa dica aí já ficada para vocês, beleza? Aí nós temos a sequência do Proterozoico. O Proterozoico é importantíssimo, tá? Porque a formação dos recursos minerais metálicos tem a ver com esse período. Nós estamos falando, brincando aqui, muito mais de 1 bilhão de anos, né? Então tem locais no Brasil, por exemplo, Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais, Serra do Carajás, no estado do Pará, Maciço de Urucum, Mato Grosso do Sul, são terrenos assentados durante essa era, ou seja, era pré-cambriana no período proterozoico. Então você vai encontrar, no caso é explorado, esses tipos de recursos minerais metálicos, como o ferro, como o níquel, por exemplo. Bem?
Vindo aqui nós temos a era paleozoica, vários nomes diferentes, mas eu chamei a atenção de vocês já o Devoniano por causa da região dos Campos Gerais. Bem, acrescento a nível mundial um período chamado Carbonífero. A palavra é bastante sugestiva, né? Carbonífero lembra carvão, né? Então, o carvão mineral, a nível mundial, os grandes depósitos. A palavra mais técnica, mais bonita que aparece nos concursos são as jazidas, né? Então, as jazidas de carvão mineral foram formadas especialmente durante a era paleozoica, num período chamado Carbonífero. Então, um vestibular que cobrar pouco de vocês vai descobrir o seguinte, que o carvão mineral está associado à era paleozoica. Beleza. Se cobrar um pouco mais, eu vou falar em era paleozoica num período chamado Carbonífero. Agora, se cobrar bem de você, uma prova específica, ele vai juntar os termos. Ele vai falar num período chamado Permocarbonífero. Da onde vai vir essa ideia? Uma junção dessas duas palavras aqui, ó, o Permiano e o Carbonífero. Então, por isso que na prova vai aparecer Permocarbonífero. Isso é o ideal, é o melhor possível para cobrar de vocês. O sinal que você estudou, o sinal que você prestou atenção nessa aula, né? O carvão mineral tem a ver com o Permocarbonífero. Mas em qualquer lugar do mundo, na Rússia, na China, né? Nos Estados Unidos, na Austrália, no Brasil, na África do Sul, enfim, no mundo inteiro, porque nós estamos falando de um processo, né, de etapas do período geológico, que o carvão mineral, para chegar nesse estágio, vai precisar de antigas florestas. Então elas vão ter que ser soterradas, né? Então vai ter um processo de sedimentação, vai ter um tempo geológico para ocorrer isso. Então por isso que os maiores jazidas têm a ver com a era paleozoica. Tudo bem? Não esqueçam disso aí. Na era mesozoica, nós temos 3 grandes períodos, o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. Já citei para vocês os dinossauros. Agora, presta muita atenção. Nós temos o famoso derrame de Trápia, derrame de lavas basálticas, que ocorreram especialmente em boa parte da área sul do Brasil, na região sul do Brasil. Bem? Então, quando você pega apenas a região sul do país, né, Paraná, Santa Catarina do Sul, dá para cortar praticamente no meio e analisar a área oeste dessa porção, onde ocorreu em maior parte o derrame de lavas basálticas. Detalhe, até hoje, que você tem notícia, é o maior derrame de lavas basálticas em todo o tempo geológico. Por isso, tanto interesse de cientistas do mundo inteiro nessa área que envolve a maior parte do território brasileiro. Não é exclusivo o Brasil, até porque, presta bem atenção, nessa época não existiam pessoas, obviamente não existiam nomes e divisões políticas, né? Então, Brasil, Argentina, Paraguai, assim por diante. Né? Então esse derrame, houve uma sucessão de derrames de lavas, e esse derrame de lavas, ao resfriar, né? Então saiu o material, essa lava, chegou em contato com a superfície, ele resfriou rapidamente, formando rochas, especialmente o basalto, como sugere o nome. No decorrer do tempo geológico, você assistiu a aula passada, falamos de agentes externos, a chuva, o vento, o sol, só que eu chamo a atenção que nesse período, nessa era geológica, não existia ser humano. Tá? Então, as intempéries, de um modo geral, foram trabalhando estruturas rochosas, decompondo, formando especialmente o solo. Nesse caso, um solo conhecido mundialmente como terra roxa. Tá? Na verdade, é um solo de cor avermelhada. Né? Devido, com o passar do tempo, né, com a presença humana, os imigrantes italianos que vieram, especialmente do sul do país, com a dificuldade de comunicação, o idioma, acabou batizando, né, como terra roxa e pegou. Né? Então, na verdade, o solo avermelhado, né, no caso do estado do Paraná, seria o equivalente ao que nós chamamos de terceiro planalto paranaense, o planalto de Guarapuava. Apesar do nome de uma cidade, na região central do estado, esse terceiro planalto ele é bem abrangente. Ele pega o norte do estado, como cidades importantes como Londrina, Maringá, né? E pega especialmente do meio, que é Guarapuava, que empresta o nome para o Planalto, em direção ao oeste, pegando cidades como Cascavel até Foz do Iguaçu. Né? Então toda essa área, que é a base do terceiro Planalto paranaense, nós temos oficialmente a terra roxa, um solo rico naturalmente para a agricultura. Exclusividade do Paraná? Não, como eu falei, ocorreu especialmente no sul. Então, como eu falei, quarta no meio, a área oeste é uma área predominante
desse derrame de lavas. Exclusivo do Sul? Não. Nós temos aí presença no estado de São Paulo, né? Nós temos aí Minas Gerais, enfim, outras áreas, né? Eu prefiro, na verdade, em vez de falar sul do país, falar do centro-sul, nas classificações do processo de regionalização, que ele é mais abrangente, né? Então ele vai pegar partes do centro-oeste, sudeste e sul do país, com a presença existente dessa terra roxa. Né? Terra roxa é fundamental na história da agricultura brasileira. Né? Voltamos lá, especialmente lá após a crise, né, mundial, lá em 1929, nós temos aqui mostrando claramente o que antecedeu esse processo de industrialização brasileira foi as etapas, né, o investimento na base agrícola e assim por diante, e principalmente hoje, né, com destaque absoluto para a soja. Né? Então nós temos a base de um solo fértil que favorece a agricultura brasileira, ou pelo menos partes do território brasileiro. Bem? Um item importante. E o outro item, terceiro item marcante dessa era mesozoica, é a separação da Gondwana, como eu sugeri para vocês, América do Sul, por exemplo, e continente africano. A última etapa é a era cenozoica, que é dividida em terciário e quaternário. No terciário, nós estamos falando em torno de aproximadamente aí, 65 milhões de anos atrás. Se você tiver um material um pouco desatualizado, vai estar escrito 70 milhões. Então isso aqui é a dinâmica, as pesquisas. Então a gente fala em torno de 65 milhões de anos atrás, houve a formação das grandes, guarda bem, grandes cadeias de montanhas. Então nós estamos falando dos Alpes suíços, nós estamos falando aqui da Cordilheira dos Andes, a Cordilheira do Himalaia. Então o processo começa em torno de 65 milhões de anos atrás, fruto do encontro de placas tectônicas. Então ocorreu o processo, iniciou na verdade, durante a era cenozoica, no período chamado terciário. Não esqueça isso. Aí nós temos lá o quaternário, que tem a ver com duas coisas marcantes iniciais. As últimas 4 glaciações que ocorreram no planeta. Olha como eu falei, últimas. Ô professor, tem um monte de glaciações? Bom, as comprovações geológicas demonstram claramente isso. Na história geológica do planeta, nós tivemos vários períodos, entre eles os glaciais também. Tá? Então, só nessa última etapa, nós tivemos a atuação de 4 grandes geleiras. Okay? E o aparecimento ou surgimento do homem, lembrando que o homem enquanto espécie. Tá? São itens importantes que nós temos. Aqui um grande resumão, beleza? Prestem atenção que ele vai voltar e completar o quadro, como eu falei no início da aula. Tá? Então a era pré-cambriana, proterozoico, formação de rochas ígneas, primeiro grande grupo de rochas formados basicamente aí no planeta, chuvas torrenciais e o que interessa mais para nós, diretamente na sala de aula, as formações de serras dos pinhaços, carajás. Então, ó, proterozoico, lembra? Recursos minerais metálicos. Aí nós temos aqui, ó, arqueozoico, Serra do Mar, Serra do Mantiqueiro. Para nós, aqui do Paraná, fundamental. A Serra do Mar, como é chamado popularmente, é o conjunto montanhoso mais elevado do estado do Paraná. Porém, é uma grande pegadinha, porque quando você fala assim, áreas altas, o que você pensa? Formação geológica recente, encontro de placas tectônicas. Toma muito cuidado, porque a Serra do Mar, a área mais elevada do estado do Paraná, tem uma formação geológica das mais antigas possíveis. Repare aqui, ó, estamos falando da era pré-cambriana, estamos falando de 3 milhões de anos atrás. Arqueozoico, tá? Primeiro processo. Então, a Serra do Mar possui rochas extremamente antigas. Quer dizer que no passado geológico, obviamente, foi bem mais alto, bem mais elevado. E as intempéries tendem a acomodar todas as estruturas aí. Tudo bem? Mesozoico. Olha lá, para notar, não esquecer mais. Ó. Derrame de lavas, especialmente no sul do país. Importantíssimo isso aqui. Tá? Formação de petróleo. O petróleo tem a ver com o ambiente marinho. Então, por mais que hoje você encontre o petróleo em áreas continentais, você pode ter certeza absoluta que no passado geológico, essa área teve presença de água marinha. Por quê? O fitoplâncton é essencial nesse processo. Então, é impossível você ter petróleo sem ter esse passado geológico, sem ter a questão aí de ambientes marinhos. Então, é importante ser destacado lá. Beleza? Anotar lá terra roxa, são itens importantes associados. Outra coisa importante aqui
é a separação dos continentes. Nós falamos especialmente da Gondwana, ok? Da Paleozoica, os resuminhos, né? Então nós temos aqui formação de bacias sedimentares antigas, soterramento de florestas, que eu falei para vocês que dá início ao processo de formação do quê? Do carvão mineral. Então aqui, ó, jazidas carboníferas. No Brasil, nós temos a maior concentração no sul do país, né? Nós temos uma área conhecida como Vale do Tubarão, em Santa Catarina, que é um grande destaque. Mas vale a pena ressaltar que o carvão mineral brasileiro é de baixa qualidade, né? Então, nós temos aqui um carvão sendo explorado muito próximo à superfície, o que sugere que, no decorrer do processo de formação desse carvão, ele não teve tempo, estágios, para poder manter uma pressão maior e formar um carvão mineral de melhor qualidade. O que eu quero dizer com carvão de melhor qualidade? Quando você colocar numa fornalha para aquecer esse material, né, a concentração de carbono ele vai permitir uma combustão muito mais rápida, com menos poluente. Mesmo sabendo que o carvão mineral, infelizmente, é altamente poluente. Tá? Então, se tem um carvão de melhor qualidade, você vai ter uma combustão mais rápida e com resíduos, né, menores, vamos dizer assim. Ok? E por último, aqui, nesses slides, nós temos aqui o Cenozoico, o terciário, como sendo justo para a história, tá? Dobramentos modernos, ó, os Alpes, suíços, em especial, Himalaia, tá? Os Andes são grandes exemplos que nós temos lá. E o quaternário, lembrar especialmente do ouro, ok? Tranquilo? Vamos fechar a aula, vamos voltar aqui no esqueminha básico, deixamos em branco. Agora eu gostaria que você lembrasse especialmente da água, beleza? Então nós temos o que aqui? Mesozoica foi o início, né? Início do planeta. No meio do planeta Terra. Essa é a formação do planeta Terra 4,5, 4,6 bilhões de anos atrás. Aí nós temos aqui a sequência da era pré-cambriana, dividida em Arqueozoico, ou alguns chamam de Arqueano, e o Proterozoico. O que nós vimos em especial no Arqueano, no Arqueozoico? Nós falamos do quê? Da Serra do Mar, né? Vale a pena lembrar disso aqui, né? Vou colocar entre aspas, porque eu falei para vocês que não é serra, tá? É a escarpa. Vamos notar aqui bonitinho, uma coisinha diferente? Ó, escarpa. A escarpa de Planalto, beleza? Vale a pena destacar isso aí. No Proterozoico, o que nós vimos que merece destaque, é mais cobrado nos vestibulares? Nós temos a formação dos recursos minerais metálicos. Então, recursos minerais metálicos. Você que é fera em química, vai lembrar, né? Então, recursos minerais metálicos, estou falando especialmente do ferro, tá? Níquel, entre outros itens, beleza? Tranquilo? Sobre a era paleozoica, eu falei que para você aqui que vai fazer vestibular na região, é o prato cheio. Estou falando da era paleozoica. Infelizmente tem nomes diferentes, como eu falei. Porém, eu gostaria de destacar para vocês, lembrem bem, especialmente esse aqui, que é o Devoniano, mais ou menos 300 a 400 milhões de anos. O que tem a ver isso aqui? Tem a ver com a formação, a base, né, da região dos Campos Gerais. Vamos anotar bem legal lá. A região dos Campos Gerais. Então, ó, por favor, presta bem atenção. Isso aqui é a parte mais importante pensando no seu vestibular. Formação da região dos Campos Gerais, que inclui, obviamente, a cidade de Ponta Grossa. Ok? 300 a 400 milhões de anos atrás. Professor, você falou do carbonífero, especialmente lá. Ah, professor, carbonífero, vale a pena destacar. O que tem de importante no carbonífero? Carvão, carvão mineral. Por que eu estou insistindo tanto? Falando carvão mineral. Você sabe muito bem que existe o carvão vegetal, né? Nós estamos falando do carvão mineral. Beleza? Lembrar que o carvão mineral, um dos combustíveis fósseis não renováveis. Beleza? Então, ele é importante da era paleozoica. Na era mesozoica, prato cheio. Professor, aconteceu mais no centro-sul que você falou, esse derrame de lavas basálticas, ok? Que é o derrame de Trape. Mas eu garanto para vocês
que em qualquer lugar que você faça vestibular vai cair, especialmente sugerindo o quê? Isso aqui, esse derrame. Porque foi o maior derrame de lavas basálticas que tem história de todo o planeta. Você vai fazer vestibular lá em parte nordeste, na região norte de qualquer parte do Brasil, vai ser cobrado sim, tá? Então o derrame de TRAP vai ocasionar a famosa terra roxa. Não esqueça. Beleza? Dá aquela grifada, dá aquela destacada, usa teu grifo-texto, faz bonitinho lá, tá? Terra roxa, não esqueça. Nós falamos de um outro tópico, nós falamos dos dinossauros. Bom, televisão, mídias de modo geral, falar desde desenhos antigos, como os Flintstones, família dinossauro, sugerindo dinossauros com o ser humano. Bom, pelo tempo geológico, pelas fósseis, por tudo que nós sabemos, não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque os dinossauros viveram em períodos muito distintos em relação ao ser humano. Então, desenho, coisinha, brincadeira, tal, legalzinho e tal, mas não tem a ver com a história da humanidade, a história do planeta Terra. Bem? E por último, falamos do quê? Da separação dos continentes, especialmente pensando aqui, a Gondwana. Aqui é um W, tá? A letra feia, eu sei. Gondwana, ok? Fechou? Mesozoico, resumindo. Cenozoico, dividido em terciário e quaternário. O que nós ressaltamos? Falamos aqui, deixamos bem claro para vocês. Era Cenozoico no período terciário, formação das grandes cadeias de montanhas. Então tá lá, cadeias de montanhas. Professor, qualquer cadeia de montanha? Não, criatura, presta atenção lá. Lembra os slides? Alpes suíços, cordilheiras Andes, Himalaia, muito bem. Mais ou menos quanto? 65 milhões de anos atrás. E por último, o quaternário. 4 últimas glaciações. Beleza? Não esqueça disso. E o que mais? O homem enquanto espécie. Beleza? Espero que você tenha acompanhado. Volte na aula. Faça com calma. É uma aula pesada, nomes diferentes, sabemos disso. Vamos com calma, tá? Por isso estou sugerindo esses esquemas. Façam da maneira que você achar melhor. Você quer fazer um mapa mental, você quer fazer o seu esqueminha, mas o importante é você registrar, tá? O importante é você prestar atenção na aula e fazer esse registro para poder estudar e principalmente aqui dar a base que nós precisamos para a sequência dos conteúdos. Porque o vestibular aqui da região, o que ele vai cobrar? Ele vai colocar essas palavras e vai associar as estruturas geológicas, vai associar as rochas. São vários temas que podem ser trabalhados em conjunto. Bem? Então essa aula é fundamental. Presta bastante atenção nesses conceitos e nas principais características. Tudo bem? Um forte abraço, tudo de bom para vocês e se vemos na próxima.